Queria te perguntar uma coisa sobre aquela compaixão que a gente estava conversando no início, né? De querer o bem do outro, amar o outro, independentemente de qualquer coisa. Como é que faz isso na questão política? Voltando para a política de novo. Como é que faz um cara que vota no Bolsonaro amar o votante do Lula e o do Lula amar o bolsonarista? Ou melhor, como é que eu faço pra amar o Bolsonaro, no caso? Também. Ou o Lula. Ou o Lula. Porque são pessoas que estão lá no poder e que a gente sabe que deliberadamente vão fazer coisas que vão ferrar um monte de gente, mesmo com multidões depositando a fé delas nesses caras. Lembrando que o outro é um alter ego, é uma extensão de você, ele é um outro eu. Você não vai passar pano pro Bolsonaro ou pro Lula. Você vai lembrar que o Lula tem, e o Bolsonaro tem, as mesmas potências e eles colocam em ato as mesmas coisas boas e ruins que você também tem. Uhum. Porque compaixão não é simplesmente dizer assim, coitado deles, nossa, eu no lugar deles eu ia ser muito pior. Não, é dizer, bom, eu no lugar deles poderia fazer pior, desejo que eles fiquem bem, critico de forma construtiva, mas eu vou ser oposição a tudo aquilo que é contra os meus valores inegociáveis. Como é que eu tenho compaixão por um votante cego de qualquer um desses polos? Eu lembro que essas pessoas estão desesperadas porque elas estão sofrendo. Elas só estão depositando tanta fé num salvador humano porque elas não estão dando conta da própria vida. Elas não estão dando conta dos próprios ressentimentos, elas não estão dando conta das frustrações financeiras ou emocionais ou sociais, né? Tem toda essa narrativa da gente ver, por exemplo, o homem branco, hétero, privilegiado, que fez, por exemplo, uma faculdade, que ouviu a vida inteira que se ele fizesse essas etapas, ele ia ter o mundo aos pés dele, e aí a gente vê um mundo com causas muito complexas, mudando muito rápido, e que não vão dar conta de dar os privilégios que esse cara supôs que eram dele de direito. Compreender essas coisas é o primeiro passo da compaixão. Então, entender a causa do sofrimento do outro e por que ele faz o outro sofrer, ou por que ele age como age, é o primeiro passo para a compaixão. O Spinoza, de novo, né, fala disso, que a razão é o que nos tira da escravidão. Portanto, usar da inteligência para tentar entender as motivações do outro, acho que é o primeiro passo para a gente sair desse lugar de julgamento. Porque quando eu digo sai do lugar de julgamento, não é essa coisa new age, água com açúcar, de dizer assim, eu não julgo, faça o que você quiser, mate quem você quiser. Não, cara, eu vou ser bastante contundentemente crítico para as cagadas que você fizer na minha frente. Mas o julgamento é dizer assim, você fez porque você não é tão sábio quanto eu. Então assim, qual é o campo, né? Para agir psicologicamente e para agir praticamente nesses dois casos. No campo da prática, você neutraliza aquilo que é absurdo, do jeito que der. No campo da prática, se você precisar entrar na frente de alguém para proteger o inocente, você entra na frente e acabou. No campo da prática, você estende a mão e dá comida. No campo da prática, você discute, destrói a fake news, por exemplo. Mas no campo psicológico, você se imbui desse entendimento de dizer, essa pessoa só está absolutamente perdida. Quer um exemplo? Vou falar aqui, o Monark. Assim, é uma pessoa que claramente tem uma dificuldade muito profunda de cadenciar o pensamento e que criou uma narrativa para si muito absurda dos culpados das tragédias do mundo. Porque achar culpado na direita ou na esquerda é bastante ingênuo. É do humano ser filha da puta, assim, gente. Nós somos autodestrutivos. E aí a gente viu isso em regimes assassinos de extrema direita, de extrema esquerda, teocráticos, ateus. Ou a gente transforma o ser humano e abre espaço para isso que você tá fazendo, cara. Para ouvir. Você pode não concordar com nada do que eu tô dizendo, mas você para e ouve. E isso é o primeiro passo para render essas barreiras do conflito absurdo. Ou a gente abre espaço para reconhecer o outro na dignidade que ele tem e que eu acho que eu mereço, ou a gente vai estar sempre se autodestruindo. Porque se eu reconheço que o outro é um alter ego, uma extensão de mim, um outro eu vou tratá-lo com o respeito com que gostaria de ser tratado. Esse é o imperativo categórico do Kant, né? Age de forma tal como se cada atitude tua pudesse ser tomada como valor universal. Quer dizer, eu tenho que pensar que se todo mundo fizesse exatamente o que eu estou fazendo, será que o mundo ia ser um lugar mais legal? Se a resposta for não, então volta 10 casas e revisa como você está agindo. Mas será? Porque eu acho que o cara da esquerda ou da direita, ele acha que ele tá fazendo. Mas quem não vai achar é você. Você não pode desfazer o achismo dele, mas... Então, mas é quando o cara entra na... Se esse é o parâmetro pra ver se a pessoa tá bem ou não, tá tomando as atitudes corretas ou não, ela pode se iludir muito fácil. Ela não tá tomando as atitudes corretas, se enxerga que tá e vai fazendo. Isso, mas esse é o ponto. Precisa de uma honestidade
Eu entendi, agora... Todos esses regimes aí que você falou, eles acharam que eles estavam fazendo o melhor possível. Fizeram essa reflexão e perceberam, não, tá falando certo, sim. Exato, pois é. Esse é o problema do auto-engano, é o problema de Maia, né? Porque o certo para eles, o que é a atitude universal, começa com a ideia de combater um mal que tá no outro. Todos esses regimes e todas essas pessoas veem no outro um problema. E o ponto de partida para esse processo, desse raio, desse negócio que o pessoal chama de autoconhecimento descubra que fundamentalmente todo o sofrimento do mundo, já que você é o mundo da sua perspectiva, né? O Krishnamurti fala muito isso, né? Você é o mundo e o mundo é você. O mundo é o que você vê do mundo. Então, o problema não tá fora. Radicalmente o problema tá dentro. Essa é a premissa norteadora de qualquer mente honesta e racional e que queira desenvolver autoconhecimento. Aí que tá. No campo da prática, você vai ter que neutralizar a galera que tá nessa cegueira. Por quê? Porque ele tentar impor o modo de vida dele... Porque essa ideia do Kant não é uma máxima para ser feita. Age de forma tal, como se cada atitude sua pudesse ser tomada como valor universal. Tem um buraco gigante aí. Porque todo mundo que desenvolveu alguma ideologia vai dizer que a sua é ideal. Exato. Quem faz um livro excepcional para combater essa ideia do Kant... tanto nas premissas quanto na entrega da coisa, é o Schopenhauer. Spinoza e Schopenhauer são meus dois filósofos ocidentais favoritos. E ele fala sobre... Nesse livro, ele chama-se O Fundamento da Moral. Ele diz assim, o ponto norteador da moral tem que ser a compaixão. Nós estamos falando de um cara ateu, cético, chamado de pessimista. E ele diz, o ponto fundamental para que o mundo não seja essa barbárie é a compaixão. É você reconhecer o sofrimento do outro e não tentar piorar o sofrimento do outro, você tentar ajudar. Porque esse é o ponto dessas ideologias. O meu ideal é o melhor e eu vou fazê-lo a qualquer custo. Não importa quem sofra, não importa quem morra. Então aí já tem um problema de saída. Mas eu acho que o cara não pensa isso. Eu acho que os maiores males da história da humanidade foram cometidos em nome do bem. Isso, mas esse é o ponto, Petri. É a ideia de que o mal é o outro e eu preciso eliminá-lo. Você precisa voltar 10 casas e pensar assim, não. O mal que eu vejo no mundo começa em mim. E o sofrimento que eu tô vendo o outro gerar nos terceiros, eu também gero. O ponto é como é que eu refreio os meus instintos destrutivos e como é que eu neutralizo isso nos outros. Porque sem essa vigilância, fatalmente a gente se distrai de novo. Mas eu acho que quando tu tenta neutralizar isso no outro, tu acaba... Mata ele. Não, tu acaba mergulhando no ego de, eu vou resolver. Não seria só, eu vou fazer a minha aqui. Isso. Se eu servir como exemplo, bom. Se não servir, beleza também. Eu vou... Esse é o ponto. Então a gente chega na não ação. Mas aí o que ele falou, no mundo da prática, a gente... vou usar o seu exemplo. A gente deixa o monarca continuar falando ou a gente, na prática, freia ele? Pois é. Eu não me vejo com capacidade porque... Eu me vejo nele, eu vejo que eu poderia estar falando... Eu gosto de várias coisas que ele fala, não gosto de outras, mas eu consigo ver como um ser humano que ele está tentando entender o mundo. Isso. Não cabe a mim neutralizar ou parar ele de nada. Então, mas o neutralizar quando a ação destrutiva do outro puder ferir outras pessoas, aí eu entro no meio. Eu tento apaziguar todo mundo. E o neutralizar não é eu matar a outra pessoa, mas é eu tentar criar meios de fazer com que aquilo se mitigue. Mas então, na sua cabeça... Na sua interpretação, essa atitude dele pode ser destrutiva pro próximo. E na cabeça de outra pode não ser, pode ser inofensiva. Então quem é o juiz? Então, aí que tá o desenvolvimento do bom senso, né? E por que os mestres vão dizer que a melhor ação é a não ação? As coisas vão se resolver. O mundo... Alguns mestres são radicais assim. O Nisargadatta e o Ramana vão dizer desse jeito, o mundo tem suas tretas, se ilumina primeiro, porque você não vai ter condição de ter essa sabedoria para ajudar ninguém enquanto você não se iluminar. Essa é a resposta de boa parte desses mestres. Também, eu até concordo com eles. Até a gente ter essa clareza precisa, vai ser muito difícil que a gente haja no bem e nosso bem não tenha uma porrada de danos colaterais. De ressentimento junto, né? Sim. Então, qual é o ponto? Eu gosto... É bem esse de onde você disse. Assim, eu faço o meu... E não tô nem preocupado em ser exemplo para ninguém. Eu tô preocupado em fazer o meu bem no meu entorno. E fazer o meu bem no meu entorno também significa proteger quem não tem como se proteger quando eu julgar, e esse julgamento pode ser falho, que esse outro possa ser machucado pelas ideias, pela atitude do outro. Mas assim, como é que eu combato ideia? Com debate, né? Com o que a gente tá fazendo aqui. Não acho que... Por exemplo, no caso do Monark, como neutralizo o Monark? Derruba os canais do cara? Acho essa uma discussão que eu não tenho
estrutura pra fazer, porque eu não tô... Piora a situação. Ele fica com mais raiva e tem mais convicção ainda. Isso! E aos olhos do público ele vira um mártir, né? E é o problema do ressentimento que a gente falou. Esse ressentimento, que é força motriz das coisas mais malucas e mais cruéis, só vai ser alimentado com esse tipo de coisa. Exato. Com repressão, né? Então, como é que eu neutralizo? Como é que eu... Porque é isso que tá. Eu tenho que incluir o meu adversário no meu campo de compaixão. Exato. Senta com o cara, conversa. Isso. Entende a perspectiva dele. Coloca ele como humano. Mas não diz que ele tá errado. Isso. E o contrário... Porque tipo, eu vejo que as pessoas tentam fazer mal com ele, porque eu gosto dele. Então eu vejo ele como a vítima da situação. Tu vê ele como o cara que esse é o meu ponto. Fala bobagem. Eu falei dele agora, eu me coloquei muito mal. Não, só um exemplo pra gente conseguir mas eu acho que é legal a gente discutir isso, porque vai ficar claro pra todo mundo, assim, olha... eu entendo que as pessoas batem nele de um jeito que é desproporcional. E aí, sem saber governar todas essas emoções e sem saber... O que fazer com essa frustração e essa raiva que são legítimas? Poxa, tá todo mundo tentando calar minha boca, tá todo mundo dizendo que eu sou, sei lá, nazista, etc. Burro. Eu vou ficar mais reativo. Isso. Então, assim, o que eu falei que eu não concordo é dessa escalada do argumento, assim. Eu fui vendo desde a história toda lá do Flow até agora... Ele foi radicalizando o discurso. E tem um monte de gente dizendo assim, ele tá fazendo isso porque dá audiência. Eu não acho que é nada disso. Não dá nem um pouco. Eu não acho que é nada disso. É só o desespero de alguém tentando se entender num mundo que tá só dando pancada. E aí que tá. E concordem comigo ou não, a única forma da gente desarmar essa bomba do ressentimento é trazendo quem discorda absolutamente de você pro mesmo campo. De respeito, assim, de tipo, eu legitimo você como ser humano. Assim, por mais que eu possa considerar suas ideias abjetas, eu vou fazer um distanciamento para que a gente possa ter um lugar de diálogo, de escuta profunda, em que eu abra mão dos meus pressupostos. E o que a gente tem hoje é uma distância dos dois grupos, né? A esquerda e a direita estão tão distantes que elas podem criar o monstro que elas quiserem do outro. E aí elas se desumanizam. E aí um pode matar o outro à vontade, né? Isso, porque não há diálogo. E aí quando vale qualquer coisa para vencer o outro, porque o outro é a materialização do mal... Mentir é irrelevante, mentir é de menos. Então, assim, eu inventar a história, sei lá, mamadeira de piroca, comunista come criança, sei lá... Lula morreu. Então, essa é boa. Qualquer uma dessas coisas, esses factoides, para quem tá lutando essa batalha do bem contra o mal, é justificada. Porque não é mais uma questão de tentar resolver o mal que está em nós. Mas é uma questão de combater o mal que tá nele, então aí vale tudo. Isso é uma fuga inconsciente. Eu de alguma forma sinto esse mal em mim, mas eu não quero encarar isso, então eu vou apontando o dedo em todo mundo. A gente precisa gastar energia, cara. De algum jeito a gente precisa gastar energia. Por mais que o corpo preserve energia é igual água. Se você deixa parada, ela apodrece. Então você vai precisar direcionar isso de alguma forma. Nesse frenesi, nessa inquietação que a gente tem por se transformar, nessa potência humana que é tão capaz de tantas maravilhas e de tantas coisas horrorosas, quando a gente não é bem treinado por nós mesmos para direcionar o nosso pensamento de forma construtiva e tal, é só loucura, é só... é só dedo no cu e gritaria, assim, tipo... sabe? Não tem parâmetro, o outro... E aí não tem limite também. Matar o outro vai ser razoavelmente simples, porque ele não é... Isso é o que a gente chama de reificação, né? Na filosofia, na psicologia, você coisificar o outro. Eu ia te perguntar se existe algum escrito, algum desses monges, desses caras que... fazem alguma previsão do que pode acontecer com uma sociedade que está tão desconectada como a nossa está se encaminhando, né? Olha, os mestres são muito... Tirando o pessoal da astrologia védica, com quem eu não estudo muito, embora tenha um universo muito fascinante de estudos, eles não fazem muita previsão sobre o futuro, eles estão falando de ficar no presente. Mas todos eles são bastante enfáticos de dizer duas coisas. Não existe era de ouro que dure para sempre, nem era infernal. Para essas tradições, tudo é ciclotímico. Então, toda a era de ouro vai ser sucedida por uma era de bronze, de prata, enfim. Então, são os yugas que a gente chama, né? As eras do mundo. Tem eras de autoconhecimento, de possibilidades, e isso decai. Como é que a gente faz nascer... tem uma quadrinha dessas de coach mesmo, que ela é verdadeira, assim. Tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis, e assim por diante. Esse ciclo, assim, né? A gente vai se acostumando. Essa é a coisa. Eu acho que é daqui que a gente parte. Esse suposto bem que eu quero cultivar como valores inegociáveis em mim, não são garantias. Eu não vou ter para sempre. Eu tenho que estar sempre alerta. Daí o orar e vigiar, sabe? Sem cessar. Sabe? Tipo, o dia que eu começo a me julgar super bom, finalmente venci o diabo, eu sou santo, é a hora que ele volta, assim. Então,
eu preciso saber criar esse laço de comunicação que me deixe ter um contato com o outro para além do que eu gostaria que o outro fosse. Essa que é a loucura. Vê o Monark, por exemplo. As pessoas cobram dele que ele seja qualquer coisa que elas imaginam simplesmente porque ele criou um podcast gigante. Então, Exato. Já que você fez um negócio gigante, você tem que ser assim, assim, assim. Mas onde que tá escrito isso, sabe? Tá bem, a gente criou um ethos de comunicação pública, né? Com a TV e tal, que a pessoa que aparece em público tem um jeito. Mas isso é um conceito, não é parte de uma realidade. E é super frágil, porque a maior parte dessas estrelas aí, vira e mexe, são pegas fazendo coisas absolutamente malucas. E o podcast surgiu justamente para destruir com essa regrinha de todo mundo ser limpinho e todo mundo inteligente. Isso. Exato. E aí projetam uma parada nas pessoas e cobram... E aí, de novo, né? O problema do Monark é ele cair na pilha da galera. Assim, a galera provoca e ele cai na pilha. Então ele se identifica com os rótulos que estão tentando dar para ele. Se identifica mesmo que queira negá-los, assim, tipo... Porque a ideia da identificação é o oposto da rendição, do surrender. A ideia da identificação é se eu disser pra você é feio. E mesmo que você não acredite nisso, sua vontade de provar pra mim que você não é feio já é uma identificação por si só. A sua raiva, seu ressentimento com eu ter dito isso em público já é uma identificação. É necessário um autocontrole, um autoconhecimento fudidos pra você não cair na pilha. O mundo faz a gente cair na pilha. Sim. E pra alguém que trabalha com a internet, você sabe disso muito melhor que eu. Mesmo se eu pacificamente tentar falar, te expor dados e mostrar, não, tem fulano falou que eu sou 100 pessoas... Tentou provar, fudeu, né? Já tá identificado. Já tá pegado. É o famoso pegou pilha. Isso, exatamente. E você vê, nesse exato momento, a gente tá aqui tentando fazer um diálogo super de boa, falando respeitosamente sobre todos os aspectos. Nesse momento, a internet sempre mostra seu lado mais zoado, né? Assim, eu posso ser cruel com o outro só pela minha catarse. Essa coisa da aparência do você é feio, eu já peguei muita pilha com isso. Eu tenho muita... Juro que eu não acho, tá? Eu tenho muitas olheiras em todo podcast que eu participo. Nossa, olha esse cara aí. Tá acabado. Tá acabado, com cara de depressivo, coitado. O meu é calvície. O seu é calvície. Eu tô fudido, então, né? Mas a sua é boa porque aqui na frente você tá cheio. É só aqui. Aqui não dá pra ver direito. É a clareira da floresta, né? Só usar um fone pra sempre. Eu te olhando de frente não dá pra ver. Só se eu ficar em cima de você. Pois é, eu sou casado com um cara com 1,87. Aí ele olha sempre a clareira ali. Olhando de cima, então. Exato. Desmatamento da Amazônia. Exato. E é bem isso. Parece que o cara fez aquele comentário de crueldade só pra... Eu não sei se ele se sente bem. Mas ele sentiu algo nele ali que fez ele enxergar isso. Talvez alguma coisa que eu falei fez ele se sentir mal e ele quer dar o troco. Mas a gente gosta disso, né? Eu nem tinha reparado, inclusive, que você tinha olheira. Agora eu não vou conseguir olhar outra coisa. Mas também... Não. Olha só. Então, eu tô passando esse noite escura da alma. Da alma. Eu tô passando exatamente nesse olho do furacão agora. Jura? Dá pra ver na tua cara. Não consigo dormir. Cara, lê esse poema. É muito lindo, assim... ele diz assim, né? Diante da noite escura, upon the dark night, a chama do amor estava brilhando em meu peito. Quando ninguém estava olhando, eu saí de casa e fugi. Ó noite que é minha guia, ó noite mais amada do que o sol brilhante. All night more loving than the brightening sun. A ideia é a seguinte, né? Diante da noite escura, foi nesse momento do esvaziamento total, quando toda a esperança e, portanto, expectativa foi varrida, eu resolvi fugir. Eu saí do meu lugar de conforto, eu saí do meu lugar de, tá tudo garantido. E é essa noite, esse momento horrível, que só quem passou depressão, né, sabe como é que vem essa lucidez implacável que, se você permite, ela te dá uma vontade absurda de viver. É isso que eu peço para quem tá passando por esse momento. Assim, busque ajuda, converse com profissionais, fale com seus amigos, mas não desiste de viver, porque a partir desse momento, essa noite pode ser teu guia. Né? Então, ó noite que é minha guia, ó noite mais amada que o sol brilhante, porque o sol brilhante são certezas absolutas, né? Então, assim, tá tudo iluminado, eu já sei tudo, tá tudo garantido. Então, eu não preciso fazer mais nada, não preciso me transformar, não preciso ressignificar minha vida, não preciso dar sentido para as coisas que eu faço. Eu só vou fazendo.
Essa noite escura é a oportunidade do refazimento, sabe? De ressignificar mesmo a vida. Só que diferente do que os coaches vão dizer, isso não é gostosinho, dói pra porra, só que vale a pena, né? Meu mestre fala isso, olha, saiba disso. Falou pra ela, inclusive. Saiba disto, esta revolução que eu ensino a vocês dói, leva tempo e é a coisa mais difícil da vida. Aí ele parou assim, mas é também a que mais vale a pena. Quer dizer, você vai morrer antes de morrer, é assim que as tradições chamam isso. Né? Poxa, como é que eu vou fazer para desenvolver compaixão? Sei lá. Quem é o oposto do monarca no universo da podosfera? Luigi. Como é que eu vou desenvolver compaixão pelo Luigi ou pelo monarca? Sabe? Como é que eu vou reconhecer que, putz, ali atrás daquela câmera, eu não preciso simplesmente extravasar minha catarse, filha da puta, só porque eu posso, só porque eu tô anônimo. Porque ali existe outro ser humano. Como é que eu ia me sentir se eu recebesse isso? A internet é um depositório de ressentimentos, né? De pessoas que estão muito perdidas. Até faz mal ler comentário e acompanhar chat, é uma coisa horrorosa. Né?